Olá, eu sou a Gabriela Andrade, cientista e tecnóloga de alimentos, formada na Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba, formei em julho de 2023, e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso que eu desenvolvi juntamente com meu orientador, o professor Alan Robledo. O tema é caracterização do polvilho de diferentes regiões do estado de Minas Gerais e mapeamento da produção na região do Alto Paranaíba. Bom, introduzindo um pouco sobre o assunto, temos que a extração e a comercialização do amido de mandioca, que no Brasil, quando seco de forma natural, é também denominado polvilho, é uma atividade socioeconômica muito importante, devido à grande disponibilidade da matéria-prima, que é a mandioca, e também devido à grande tradição de produção familiar. A gente tem que a extração e a purificação do amido de mandioca pode ser realizado de diferentes maneiras, em diferentes escalas de produção e tecnologia. Então, a gente vai ter um produto com diferentes características. Mas a gente não pode falar que há um processo produtivo ideal e também não há um produto final único, porque as preferências dos consumidores são diferentes. Diante disso, o objetivo do trabalho foi desenvolver um estudo de mapeamento dos métodos de produção do polvilho produzido na região do Alto Paranaíba, Minas Gerais, realizar sua caracterização e comparar suas propriedades com polvilhos produzidos em outras regiões do estado de Minas Gerais. As amostras de polvilho foram coletadas nas regiões do Alto Paranaíba, Alto do Rio Pardo, Zona da Mata, Noroeste de Minas e também no Paraná. Alguns produtores da região do Alto Paranaíba foram entrevistados e o roteiro da entrevista continha algumas perguntas simples, como está exemplificado aqui no slide. As análises químicas realizadas foram umidade, cinzas, lipídios, proteínas, pH e acidez álcool solúvel, todas seguindo a metodologia do Instituto Adolfo Lutz. Pontos escuros foram determinados por meio da decantação de 50 gramas de amostra, onde, depois de 30 minutos, os pontos escuros foram contados no fundo do becker. Para o teor de amido, a gente primeiramente hidrolisou o amido com HCl de concentração 1 mol por litro e depois realizamos a titulação de Fehling para quantificar açúcares redutores. Assim, com esse valor, a gente substituía na fórmula e encontrava a porcentagem de amido. Para a granulometria, não foi possível realizar as análises comumente realizadas em peneiras, então a gente calculou de um modo indireto, onde a gente pegava as amostras, colocava em um becker e pesava. A gente chegou à conclusão que amostras com maiores grânulos apresentariam menor peso, uma vez que esses maiores grânulos impediriam a melhor acomodação do polvilho no becker. Para a cona instrumental, a gente utilizou um colorímetro que dava para a gente os parâmetros de cor L, A e B, e com isso a gente também calculou o grau de brancura, dado por W, que também está apresentado aqui no slide, a fórmula. As análises estatísticas realizadas, a gente realizou a similaridade de amostras por meio de uma análise de agrupamento hierárquico, por meio do dedograma, e o software utilizado foi o Minitab. Para resultados e discussões, temos aqui primeiramente a tabela 1, onde tem a numeração de cada amostra, também o tipo de polvilho, se era doce ou azedo, a localidade em que o polvilho foi encontrado e também a região onde foi coletado. Primeiramente, temos o dendrograma construído para as amostras das diferentes regiões do estado de Minas Gerais. Então, todas as amostras a gente analisou por meio desse dendrograma e a gente definiu um nível de significância entre 50% e 80%. Dentro disso, a gente tem a formação de um grande grupo, onde as amostras mais similares são as amostras 5 e 6, que apresentaram essa similaridade devido a serem produzidas em uma mesma cidade e por mais que eram polvilho azedo e polvilho doce, apresentaram pH similares. Os polvilhos 8 e 9 também são no mesmo grupo e apresentaram similaridade provavelmente por se tratarem de um mesmo tipo de polvilho, que era o polvilho azedo. As amostras 7 e 14 foram coletadas nas mesorregiões norte e noroeste de Minas, que são regiões que estão próximas. Então, essa questão da localidade pode ter influenciado no produto final. Também a gente consegue encontrar um grupo com as amostras 15 e 16, que são amostras produzidas em uma mesma fábrica, que é a fábrica encontrada no Paraná.
que também possui aquele maior controle de fábrica, por ser uma fábrica maior. Já a amostra 1 se caracterizou por apresentar maior diferença quando comparada às outras análises, provavelmente devido a uns parâmetros que deram diferente, como, por exemplo, lipídio, que teve um teor de 2,17%, enquanto nas outras amostras apresentaram, por exemplo, apenas 0,7% desse teor. Temos também o dendrograma construído para as amostras de outras regiões que não Alto Paranaíba. Aqui a gente consegue ver a formação de 4 grupos, onde os grupos formados correspondiam a produtos que geralmente eram polvilhos doces e polvilhos azedos produzidos em uma mesma cidade. Então, a gente conclui que podem ter produzidos até em uma mesma fábrica, o que justificaria essa similaridade dos produtos. Já a amostra 5, que foi a que mais se diferenciou e não formou grupos, a gente chegou à conclusão que era a única amostra coletada na região da Zona da Mata, que era uma região mais distante das outras regiões analisadas. Então, isso pode ter influenciado na maior diferença desse polvilho. Temos também o dendrograma construído para as amostras do Alto Paranaíba, onde, com o nível de similaridade entre 50% e 80%, não foi possível identificar similaridade. Isso se deve porque todos os polvilhos eram polvilho doce, então, ou seja, não adivinham de uma mesma fábrica, e também, mesmo os que adivinham de uma mesma cidade, apresentavam diferenças, que podem ser relacionadas com processos produtivos, instalações e também com variedade de mandioca utilizada. Temos também o dendrograma construído para as amostras do Alto Paranaíba, cujas produções foram visitadas. Aqui também não houve similaridade maior que 50% entre as amostras. Com a visita às produções, a gente pôde perceber essa grande diferença entre processos produtivos e também como há grandes escalas de produção e também pequenas escalas, como a amostra 3, que se destacou por ser menos similar, que a gente destacou como sendo uma produção mais rudimentar. Então, a gente vê essa influência do processo produtivo. Relacionando propriedades físico-químicas com alimentos produzidos, a gente não realizou análises específicas com propriedades como poder de expansão, retrogradação, viscosidade e resistência à agitação mecânica, que são importantes para a produção de alimentos à base de polvilho. No entanto, Pereira e seus colaboradores, em 2019, analisaram a produção de pães e perceberam que o polvilho azedo apresentou menor perda de água e maior rendimento quando comparado ao polvilho doce. Além disso, por ser um produto fermentado, ele possui uma alta capacidade de retenção de água e um alto poder de expansão. Logo, a gente concluiu que produtos com maior teor de acidez são mais indicados para produtos panificados. Diante disso, a gente conclui que há uma grande influência de processos produtivos no polvilho, no produto final, e que também polvilhos mais ácidos são mais indicados para produtos panificados. Além disso, a gente vê a necessidade de uma legislação mais exigente, uma vez que produtos de polvilhos doces apresentaram características próximas a polvilhos azedos. No entanto, o polvilho é um produto de grande importância e identidade sociocultural, e ele possui uma tradição que deve ser valorizada. Obrigada.